trecho da carta de Tiago, capítulo 1. Paciência nas provações. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém vos necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para outro. Não pense, portanto, tal homem alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Graças a Deus. Um evangelho muito bonito, porque vem trabalhar em nós esse conceito de paciência conosco, paciência nos desígnios de Deus, que são desígnios que nós não entendemos muito bem. Por, às vezes, estar fechado para entender esses desígnios, ou por uma revolta comum no ser encarnado, que não entende, muitas vezes, a sua essência espiritual. Então, hoje, eu vou tentar falar um pouquinho de débito kármico, mas sem aquele peso do que é o débito kármico, da necessidade de passar por esses débitos. Desmistificar essa questão de que nós estamos sempre vivendo um karma, que uma pessoa é um karma, que uma situação é um karma. E rever estes conceitos para entender a nossa essência e a nossa missão neste planeta por hora. Então, esse débito kármico nada mais do que um histórico de nós mesmos. É como se nós tivéssemos uma conta na vida. E tudo que nós fazemos reverte-se em depósitos nessa conta. Então, quando você passa por uma dificuldade, você vai acessar essa conta. E o que tem nessa conta? Quais são as coisas que você andou acumulando ao longo da sua história? Foram aprendizados, foram revoltas, foram caridades, foi a paciência com o outro, consigo mesmo, que de todas as paciências, a paciência consigo mesmo eu acho que é a mais difícil, porque é comum que a gente esteja sempre se cobrando para fazer o melhor, para ser o melhor, e que a gente se perca nesse processo de que errou e você não aguenta mais viver nesse erro. Então, essa paciência consigo próprio, ela é muito difícil, ela é mais difícil que a com o outro. Porque o que o outro faz da vida dele, no final das contas, só prejudica ele mesmo. Então, ter paciência com o outro, às vezes vai ficar mais fácil por isso. Porque se ele está infeliz, por mais infeliz que eu esteja com o sofrimento dele, eu não sei o que ele está passando. Então, encarar esse débito kármico como esse conjunto de ideias, de ações, de intenções, muda muita coisa. Porque como uma conta no banco, a gente está sempre renovando o saldo, né? Então, esse débito kármico é renovável. Eu deixo de acumular as coisas equivocadas, as revoltas, as impaciências, e eu posso passar a acumular agora amor. Eu posso passar a acumular agora novos rumos, novos laços afetivos, extrair dessa conta as mágoas, extrair dessa conta o peso das dificuldades. Porque, como no Evangelho, Tiago nos orienta a paciência nas provações e não encarar as nossas dificuldades como um castigo. Reverter esse pensamento de que, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E
começar a pensar o que eu posso aprender com isso, no que isso está me fortalecendo. Recentemente eu tive um atendimento em que o mentor falou comigo, minha filha, se você confiasse mais nas suas intuições, né? E aí eu completei, eu não teria errado tanto. E ele falou assim, mas você também não saberia as coisas que você sabe hoje. E realmente, se eu tivesse ouvido as minhas intuições em grande parte da minha vida, não faça isso, não siga esse caminho, realmente eu não teria passado por algumas dificuldades. Mas será que eu teria amadurecido naqueles pontos em que eu amadureci? Acho que não, porque só quem passa pela experiência pode realmente falar como ela é. Como a experiência da perda, a experiência do equívoco. Só quem passa pode saber o que se aprende, o que se extrai, o que a espiritualidade faz naquele momento, de que forma que ela te acompanha naquele momento. E acompanha. Tanto o mundo superior quanto o mundo inferior. Ele está a todo instante nos acompanhando. E a qual mundo a sua mente está ligada? Então, é nesse ponto que nós temos que refletir. Como nós nos comunicamos espiritualmente? É com a espiritualidade superior? Ou é nos deixando levar por esses instintos que, na maioria das vezes, são os mundos inferiores, se utilizando do nosso desejo? E fique claro que nenhum espírito coloca em nós mágoas, raivas, nenhum sentimento. Eles apenas utilizam do que a gente tem e nos influenciam, nos instigam a utilizar desses sentimentos na nossa vida. Tentar deixar que a espiritualidade superior fale mais por nós. Aí nós vamos ter que deixar de lado o orgulho, vamos ter que deixar de lado um pouco da vaidade, do ego. E é difícil, porque o mundo, ele ensina que você não pode deixar nada barato, nada de graça, que você tem que dar a última palavra e você tem que ser respeitado. Por isso é bonito. Será? Será que nos calar, ainda que tenhamos razão, em alguns momentos não é necessário? Porque não só o espírita, mas eu digo o verdadeiro espírita, aquele que busca em Deus a sua essência, a sua trajetória, ele cala o físico e manifesta o espiritual numa discussão. Ele deixa de, em tese, ganhar aquela discussão física e deixa que a espiritualidade conduza aquela situação. E aí ele vai se voltar à prece, ao estado de prece, que é quando ele pede que a espiritualidade amenize as energias, e aí os médiuns vão trabalhar no sentido de desintegrar algumas energias que ali se manifestam e reconduzir aquela situação de uma outra forma. E quando nos questionamos muito porquê das coisas, a gente perde o foco dessa caminhada espiritual. Porque se eu estou focando no que é ruim, no que me traz desconforto, eu não consigo focar na mudança. Eu não consigo focar no aprendizado. Então, nós temos dois lados. Nós temos duas pessoas, às vezes, que passam pela mesma situação e uma está muito bem e a outra vai se perdendo cada vez mais. Mas é o foco que ela dá para a situação. É muito comum hoje nós estarmos vendo pessoas que têm tudo, fisicamente falando, têm família, saúde, dinheiro, não possuem doenças, mas são infelizes. E pessoas que têm muito pouco, e quando eu falo muito pouco, é muito pouco mesmo, porque nós estamos numa região que a gente não tem muito acesso a pessoas que não têm muitos recursos, não. E se você olhar por aí, tem gente que vive com muito pouco e conseguem ser felizes com muito pouco que elas têm, porque elas fazem daquilo uma dádiva de Deus, um presente da espiritualidade, e fazem daquilo
a alavanca para essa ascensão espiritual que elas tanto almejam, ainda que inconscientes, ainda que não frequentem nenhuma religião, ainda que desconheçam a Deus de acordo com as suas culturas, mas elas fazem disso essa alavanca para a ascensão espiritual. E hoje a gente não vai falar muito por uma questão de ser a bênção. Por que, então, ainda nessa questão do débito kármico, a gente vai encontrar algumas doenças, né? Como esse despertar, esse alerta. Então, o que é a doença? A doença é uma manifestação física de uma condição espiritual, energética e espiritual. Então, você acumulou no seu perispírito, acumulou no seu espírito energias que se tornaram densas, que pesaram, que mancharam pela persistência no seu espírito. Quer dizer, uma mágoa, por exemplo. E aí isso vai se manifestar de alguma forma, uma irritação. Isso vai se manifestar de alguma forma, porque você está angustiado. Quer dizer, seu espírito está falando que tem uma coisa que não está certa. E você não está dando atenção para isso. Você pensa, eu não tenho que mudar, é só um dia. Então, aí, agora o corpo físico entra em ação para você entender, sim, você tem que dar atenção a isso. Então, a doença, ela é esse chamado. Vamos recapitular. Vamos rever o que está acontecendo. O que eu tenho que fazer para modificar isso aqui e curar o meu corpo físico, automaticamente o espiritual. Porque quando você passa a dar atenção, o espiritual vai se manifestando primeiro, e aí isso reflete no corpo físico. Por isso que a gente tem pessoas que, em tese, desenganadas, que se curam. E pessoas que, a princípio, não tinham nada, que poderiam levar ao seu desencarne e desencarnam. Então, é a forma com que a pessoa entende esse chamado. E aí você vai ver, comumente, a gente vê muito isso nos depoimentos de artistas, porque tem uma grande proporção, né? Pessoas que falam que, depois da doença, se reconectaram com Deus, conseguiram entender a importância da família para eles, e aí eles abraçam uma missão e entendem que têm que ser caridosos e bons. É quando a pessoa pega de uma dificuldade o aprendizado. Bom, gostaria só de, antes de finalizar, lembrar que nós iniciamos fevereiro, finalmente, após um longo janeiro, né? Acho que todo mundo teve essa sensação. E o fevereiro, para o mundo físico, ele é um fevereiro roxo, ele fala do Alzheimer. E o Alzheimer, quando você pesquisa, ele é uma doença muito mais espiritual do que física. E aí, por que ele entra no final da vida e é tão difícil? Quem convive ou conviveu com uma pessoa que tem Alzheimer sabe o quanto isso é difícil. Ele entra muitas vezes como uma última prova para aquele espírito, para que ele ainda expurgue alguns miasmas, algumas nódias que têm que ser expurgadas do seu espírito. E ainda adquira ali, naquele último momento, a humildade, o entender que nós precisamos do outro. E para aquelas pessoas que convivem, entender as fragilidades humanas e fragilidades espirituais. Quando se pesquisa ainda sobre o Alzheimer, você vai entender que o espiritual, neste momento, é muito importante. Porque esse esquecimento de si, ele tem um porquê. Então, eu faço esse convite para que quem tiver interesse pesquise e estude sobre o tema e olhe de uma maneira diferente para essas pessoas que estão nessa condição. Graças a Deus.